Olá, hoje você vai conhecer em detalhes a tela de login do Sisalo. Esse vídeo aqui eu vou dividir em três partes. Na primeira parte eu vou mostrar alguns detalhes dessa tela, algumas funcionalidades que é importante que você conheça. Numa segunda etapa eu vou mostrar os erros mais comuns que acontecem nessa tela e como você pode resolver. E numa terceira etapa eu vou entrar em detalhes mais técnicos de configuração dessa tela. Bom, a primeira coisa, quando você abre o Sisalo, muitas vezes vem sem login. Nesse caso aqui você vai digitar o seu login. Vamos colocar aqui Marcos. Você pode ir com o mouse ou com a tecla Tab para o próximo campo. Você digita a sua senha. E aqui, para você confirmar, você pode clicar com o mouse ou você pode clicar diretamente no Enter. Ou se você quiser também pode ir com o tabzinho. Ele já vai confirmar o login. Se você quer cancelar o login, você clica aqui no X vermelho, ele cancela o login. Ou a outra opção que você tem seria clicar no ESC do seu teclado. Quando você clica no ESC, ele fecha a tela de login também. Vamos abrir novamente. Ele lembra do último login que você utilizou. E aqui você pode continuar o login. Bom, que outras funcionalidades existem aqui na tela do Sisalo? Na tela de login do Sisalo. Logo de cara você vê aqui embaixo a opção lembrar senha. Então o que ele vai fazer é lembrar a sua senha e fazer o login de forma automática. Porém você só deve ativar essa opção se o seu computador é protegido por senha. Caso contrário, qualquer um vai entrar no seu login do Sisalo. Então você clica basicamente em lembrar senha e você coloca aqui a sua senha e dá Enter. Ele já vai ter lembrado a sua senha. Ele só não faz login automático quando você tem múltiplas unidades cadastradas dentro do seu Sisalo. Em breve eu vou mostrar como que cadastra essas múltiplas unidades. Outra funcionalidade que tem aqui na tela de login é esse botãozinho aqui em cima. Esse botãozinho aqui serve para você trocar a senha do Sisalo, trocar a senha do seu usuário dentro do Sisalo. Basicamente você clica nele, você tem que informar qual é o seu login. Por exemplo, aqui seria Marcos. Qual é a senha atual, a nova senha que você quer e você clica em trocar senha. Vou cancelar aqui. Outras funcionalidades que ficam aqui embaixo e as pessoas desconhecem às vezes. Bom, primeiro tem a informação de qual que é o nosso horário de atendimento e como que você faz para abrir um chamado, né? Então, você pode abrir um chamado clicando aqui, ele vai abrir o seu programa de e-mails. Tá? Você também pode abrir um chamado clicando aqui, ele vai abrir o navegador no portal de ajuda e fazendo o login você cria o chamado. Você também pode solicitar suporte remoto clicando em qualquer parte desse texto. Quando você faz isso, ele vai abrir o TeamViewer que está instalado na sua máquina. Se não tiver TeamViewer instalado, ele vai baixar um TeamViewer para instalar. Então, por exemplo, aqui ele percebeu que já tem um TeamViewer. Ele pergunta o que você quer fazer. Eu vou pedir para exibir o TeamViewer. Ele vai mostrar aqui o TeamViewer. Naturalmente, você tem que passar o ID e a senha do seu TeamViewer para o atendente que está na linha com você. Eu vou fechar o TeamViewer para vocês verem como que seria o outro TeamViewer. O TeamViewer mais simplificado é um pouquinho diferente, tá? Eu vou clicar aqui. Nesse caso ele baixa um TeamViewer e aquele TeamViewer que a gente chama de Quick Support. Da mesma forma tem um ID e tem uma senha. Então, de maneira geral, essas são as funcionalidades que você tem dentro da tela de login. Existe ainda a opção de você ter aqui como escolher uma unidade. Tá? Eu vou ativar essa opção. Já ativei a opção de mostrar mais de um banco de dados.
E agora quando eu abro o Sysalo, ele mostra essa caixinha de opções. Antes de você fazer o login, você vai escolher qual que é a sua unidade e aí você continua do mesmo jeito, coloca o seu login e sua senha. Vamos agora para os erros mais comuns que tem ao abrir o Sysalo, tá? O primeiro erro que pode acontecer é dele te dar uma mensagem falando que aquele executável não é um programa do Windows válido, tá? Ou muitas vezes, ou simplesmente não abre, tá? A característica desses casos é que o ícone muitas vezes ele fica desse jeito aqui desconfigurado, tá? E aí você tenta abrir e ele não faz nada, tá? Por que que isso acontece e como que você arruma isso? Isso daqui acontece normalmente quando você tem um problema na sua rede e ao tentar fazer a atualização do Sysalo pela rede, o arquivo ele baixa corrompido, fica pela metade, ou fica faltando uma partezinha. Eu vou mostrar então como fazer para copiar a versão mais atualizada do Sysalo para sua máquina e assim resolver esse problema do Sysalo estar corrompido. Pressionando o Windows R, aparece uma janelinha para você executar um programa. Você vai colocar o caminho csysalo sysatual.exe. Ele vai dar a mensagem de que tem programas para serem atualizados. Você clica em OK e ele automaticamente, depois de alguns segundinhos, já baixa esse arquivo. Se depois de você abrir o sysatual.exe ele não reconhecer nenhum arquivo para ser atualizado, você tem que fazer um outro procedimento. E esse procedimento aqui é um pouquinho mais complexo. E se você naturalmente não tiver familiaridade com o Windows, eu recomendo que não seja feito por você e sim por alguém do suporte técnico. Da mesma forma, você vai apertar o Windows R, só que aqui no lugar de sysatual.exe, a gente vai colocar sysatual.ini. Nós vamos abrir com isso o arquivo de configuração da pasta de atualização. Normalmente, isso daqui tem que ser um caminho de rede. Se ele está apontando para sua pasta local e a sua máquina não é o servidor, significa que está errado. E isso precisa ser arrumado e apontar para a máquina do servidor. Eu vou copiar, eu vou voltar de novo para o Windows R e eu vou colar. Ao fazer isso, ele vai abrir a pastinha onde estão os arquivos para serem atualizados. Aí eu venho, seleciono ele, dou um Ctrl C. Aqui na barra do navegador do Windows Explorer eu coloco o Sysalo e dou um Ctrl V. Pergunta se eu quero atualizar, eu coloco que sim. O que eu estou fazendo basicamente é o mesmo que o Sysatual faz, só que de forma manual. E isso normalmente é necessário fazer quando o arquivo sysalo.exe está corrompido. Eu vou mostrar para vocês agora um erro que acontece quando a pasta de configuração da atualização tem um problema de acesso. Tá? Então eu abro o Sysalo, agora eu configurei para ir procurar os meus arquivos na rede e ele dá essa mensagem aqui em inglês, mas logo em seguida mostra a mensagem em português. Erro na sua rede ao tentar se comunicar com o servidor. Essa comunicação com o servidor pode acontecer por dois motivos, esse erro. Porque o endereço do servidor está errado, e aí você precisa colocar o endereço certo. Isso muitas vezes acontece quando tem troca de servidor, que altera-se o nome do servidor. E o outro porque realmente tem um problema de acesso a essa pasta na rede. Vou mostrar para vocês como vocês conseguem resolver o problema de acesso quando o problema se refere exatamente ao usuário e senha. Tá? Eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou de novo para o nosso amiguinho Windows R, vou dar um Ctrl V. Aqui eu vou simular somente primeiro um nome de servidor errado. Tá? Vamos imaginar que o nome do servidor está errado, trocou. Quando você tentar executar esse comando aqui,
ele vai dizer que não conseguiu localizar aquela pasta. Tá? E pede para você verificar o nome está correto ou não. A gente sabe que está errado. Então, eu vou colocar o nome certo. Ok. E quando o nome está certo e tem algum problema de permissão, o que acontece é que o Windows pede para você colocar o seu login e senha. Né? Então, nesse momento, você vai colocar o login e senha e pedir para ele lembrar o seu login e senha. Às vezes demora um minutinho para ele poder atualizar. Apareceu agora sim as credenciais da rede. Tá? Então, esses daqui são as credenciais do seu usuário no servidor de atualização. Normalmente, o seu usuário do Windows tem que estar configurado para poder acessar o compartilhamento da rede do servidor. Tá? Aqui eu vou colocar a senha, nesse caso aqui é teste, e eu vou colocar para lembrar minhas credenciais. Ok? Depois disso eu vou conseguir acessar normalmente o Sysalo sem a mensagem de erro. Eu posso fechar e abrir novamente. É muito importante que quando você abre o Sysalo não dê aquele erro da pasta de atualização. E se você não está atualizando corretamente os arquivos, alguns relatórios podem ficar desatualizados e eles não vão abrir. Agora vamos ver um outro erro que é em relação ao SQL. Tá? É um erro também que vocês podem resolver e basicamente é tentar novamente abrir o Sysalo. Tá? O que acontece? Em algumas condições, normalmente quando a escola reinicia o servidor, o SQL ele pode demorar um tempo a subir todos os arquivos. E aí, se você reinicia o servidor e logo em seguida tenta abrir o Sysalo, como o SQL Server não está pronto, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, vamos abrir agora o Sysalo. Ele está com... Eu mudei a configuração para que dê erro ao abrir o banco de dados, por isso que ele fica pensando agora nessa etapa aqui, abrindo o banco de dados. E ele vai mostrar a mensagem de erro. Essa mensagem de erro pode significar, bom, aqui ó, okay, não foi possível conectar no SQL Server, ok. Se o servidor tiver acabado de ser iniciado, precisa aguardar 1 ou 2 minutos até que todos os serviços iniciem, ok. Em seguida, entrar novamente no Sysalo. Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Basta aguardar um pouquinho e tentar iniciar novamente. Essa mensagem só é mostrada uma vez por dia, tá? O erro típico que aparece é esse daqui, esse XFFF. Isso daqui também pode significar que o cliente do SQL não está instalado corretamente. E aí, nesse caso, tem que pedir ajuda para o suporte técnico. Tá? Se o erro persistir, tem que entrar em contato com o suporte técnico. Idealmente, você pode mandar essa mensagem para o suporte. Basta você clicar aqui em copiar. E quando você for criar o seu e-mail, você cola a mensagem. Se eu fechar e abrir novamente, como eu comentei, vai aparecer aquela mensagem de erro do FFF, mas não vai aparecer aqueles ok para você dar, tá? E aí aparece direto a mensagem de erro. Um outro problema que pode acontecer é o nome do banco de dados estar errado. Eu vou configurar aqui um outro banco de dados para a gente fazer esse teste. Posso fazer isso aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, ele vai abrir os arquivos de configuração, aquele sysatual ini e o sysalo ini. Tá? No sysalo ini é onde configuro o SQL Server. Aqui eu vou mudar o nome do banco de dados. E aí a mensagem é diferente, ele diz que não conseguiu abrir a base de dados Sysalo ini School A, porque eu coloquei o nome errado propositalmente. Tá? Outro tipo de erro que pode dar, vamos voltar para o nosso banco de dados correto.
Vamos colocar aqui este daqui. Outro tipo de erro que pode dar é na licença, tá? Então pode acontecer da sua licença estar próxima do vencimento e o Sisalo vai dar uma mensagem de erro. Eu vou carregar aqui uma licença próxima do vencimento para vocês verem o que acontece. Vamos abrir o Sisalo e repara que agora ele parou nesse item verificando o sistema de segurança e dá a mensagem enviar para e-mail para o suporte e solicitar a atualização da licença. Aparece o número da chave e quantos dias que faltam para vencer o módulo acadêmico no caso, tá? Eu clico em OK, eu vou conseguir entrar, porém se a licença já estiver vencida, eu não vou conseguir mexer no Sisalo, tá? A mensagem se repete aqui, da mesma forma você pode copiar e colar no seu e-mail, tá? Aqui não tem muito o que você como usuário final possa fazer. O Sisalo já tentou de forma automática baixar a licença do nosso servidor, mas não conseguiu. Por isso que ele demora alguns segundinhos aqui, ele está tentando baixar essa licença e como não consegue, ele dá a mensagem de erro. Agora nós vamos para a terceira parte do vídeo, que é a parte mais técnica, que entenda-se mais chata, onde eu vou entrar nos detalhes dos arquivos de configuração do Sisalo e no passo a passo que o Sisalo faz ao inicializar, ao abrir, tá? Essa parte aqui é reservada mais para o pessoal de TI e o pessoal do suporte técnico. Muito bem, o Sisalo ele faz 3 etapas, que eu chamo de ABC. A, atualização, B, banco de dados, C, chave de segurança, a licença. Existe dentro do Sisalo um arquivo de log, onde mostra tudo que está sendo feito. Eu vou finalizar aqui, eu vou abrir na pasta de logs. Logo de cara são gerados 3 arquivos quando a gente abre o Sisalo. Mas o que interessa para a gente nesse momento é o log inicializar Sisalo. Sempre que você for fazer uma nova análise, eu recomendo que você remova o arquivo, pode remover todos do log daquele dia e abra o Sisalo novamente para ele gerar um arquivo de log limpo, tá? Só com aquela tentativa de login. Clicando 2 vezes, a gente tem a informação do que ele vai fazendo passo a passo. Tá? Então, por exemplo, aqui criou a pasta de log, carregou a tela. Em alguns casos, por exemplo, quando ele não consegue nem carregar o Splash Login, o que a gente tem que fazer é registrar os componentes. Então, precisa registrar as DLLs, Extreme Components. Ele vai processar a linha de comando e assim sucessivamente. Tá? Procura aqui os arquivos INI. O que você tem que prestar atenção é onde que ele para. E em função de onde ele parar, que você vai ver se tem algum erro. Por exemplo, você tem aqui a informação de qual é a linha que ele está utilizando, qual é o string de conexão que ele está utilizando para o banco de dados. Com isso você consegue verificar se o nome do servidor também está correto por aqui, se ele está fazendo a leitura corretamente. Às vezes os arquivos INI estão mal configurados e com isso a leitura não é feita da maneira correta. Existe um arquivo de log específico para a licença, que é esse daqui, log licença, onde ele mostra as tentativas de atualizar a licença automaticamente, a licença atual, qual que é, e aqui novamente uma segunda tentativa. Então é importante que sempre você veja esses arquivos para ver onde que está dando o erro e vai ter aqui a informação também de como pode ser resolvido esse erro. Vamos detalhar um pouquinho sobre os arquivos de configuração agora. Então clicando nesse botãozinho a gente abre 3 arquivos de configuração ou 2. Esse arquivos.ini ele somente existe
quando a escola tem mais de uma unidade. Então, quando a escola tem mais de uma unidade, nós configuramos o nome da unidade e aqui o nome do banco de dados que tem que ser aberto quando o cliente escolher aquela unidade. Lembrando que esse arquivos.ini pode ser diferente para cada uma das máquinas, se for necessário restringir o acesso para o usuário. A pasta o sys atual, que nós já comentamos sobre ele bastante. E por último, a gente tem o sysalo.ini. O sysalo.ini ele é dividido em algumas seções. Tá? Na primeira seção a gente tem o tipo do banco de dados, que é a seção banco. Tem aqui o tipo SQL Server, a gente não utiliza mais o Access. E o nome do banco de dados. Em seguida tem a seção do SQL Server, onde tem o nome do servidor, aqui é o nome da máquina normalmente e a instância da máquina. E tem aqui o caminho da chave. O que seria o caminho da chave? Internamente no Sysalo a gente pode colocar a variável caminho em algumas pastas, né? Então normalmente a gente coloca assim, né? Caminho, por exemplo, quando vai colocar o caminho dos documentos, né? A gente coloca caminho barra documentos ou caminho barra fotos e assim vai, né? Esse diretório caminho é o diretório que é configurado nesse arquivo aqui, caminho da chave. Licença. Hoje, atualmente, utilizamos somente a licença tipo PC. O número que cada cliente tem, que cada servidor tem e o nome da escola. Em senhas, a gente tem as senhas gravadas dos usuários quando ele escolhe a opção de lembrar senha. Então, se algum usuário pede para limpar essa senha, você tem que vir aqui no Sysalo.ini e excluir a senha. Eu vou colocar essa opção aqui para vocês verem como que fica. Vou gravar a minha senha. Ok, ok. Muito bem. Agora eu vou abrir o Sysalo.ini novamente e a senha naturalmente fica criptografada. Mas é assim que o Sysalo lembra da senha quando entrar novamente. A senha agora já está digitada.